Olá, pessoal. Estamos aqui de novo com mais um podcast de Médico e Louco, um espaço onde a gente vai misturar um pouquinho de insanidade com um jaleco. Aqui, o objetivo é a gente conversar abertamente sobre temas de saúde geral, temas relacionados à saúde mental, tudo numa linguagem bem acessível, bem fácil, com temas que fazem parte da vida de todos nós. Hoje, por exemplo, eu trouxe um convidado muito especial aqui que a gente vai falar sobre comida, que é um tema maravilhoso, né? Eu trouxe um nutricionista que trabalha lá no Espaço Serenitas e ele vai dar umas dicas e falar umas coisas bem legais pra gente. Então aqui a ideia é trabalhar temas que são comuns, temas da curiosidade geral. Então esse tema sobre nutrição é sempre uma questão que aparece em consultório, sempre há um monte de dúvidas, sempre com N questões como modismos alimentares e por aí vai. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês o Dr. Alessandro, que trabalha lá na clínica. E aí, Dr. Alessandro, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui é: de onde você é, Alessandro? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de falar de nutrição, ainda mais nesses tempos de tanta obesidade, né? O número crescente de obesidade, e poder falar um pouquinho de nutrição, que é o que eu gosto, que eu amo fazer. Mas respondendo a sua pergunta, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, chama Taquaritinga, bem pequenininha. Taquaritinga. Na verdade, sempre morei em Ribeirão Preto, que é pertinho de Taquaritinga, mas antigamente tinha aquela coisa de tem que fazer o parto com o médico da família. Antigamente tinha isso. E minha mãe foi lá para Taquaritinga, onde a família dela mora, só para eu nascer, mas eu morei em Ribeirão Preto. E como é que foi? Como é que você chegou a Brasília? Como é que foi a sua jornada? Como é que foi? Onde você fez nutrição? Como é que você chegou aqui? Olha, é uma história longa. Na verdade, eu conheci minha esposa lá em Ribeirão. Eu conheci ela num carnaval fora de época, que chama Carnaveirão, na época. Antes tinha essas micaretas. Não era festa de rodeio, né? Brincadeira, sempre tem a festa de rodeio por lá. Antigamente tinha essas micaretas, né? E lá em Ribeirão tinha o Carnaveirão. Então eu fui conhecer ela num camarote. Aí comecei a namorar e tal. E ela trabalhava lá em Ribeirão também, mas aí ela passou no concurso aqui em Brasília. Né? Ela prestou, eu nem sabia que ela tinha prestado concurso. E aí a gente já estava uns 2 anos namorando e ela falou, passei no concurso, e agora? E eu tinha toda a minha vida lá em Ribeirão, né? Minha família toda de lá. Aí eu tive que fazer essa decisão, falar, tem que mudar junto. Aí nós casamos e viemos para cá. Entendi. Aí vim com E a nutrição você já fez aqui? Certo, você fez em Ribeirão? Na verdade, a nutrição nunca passou pela minha cabeça de fazer nutrição. E eu comecei fazendo administração de empresas. Em 2002 eu me formei em administração de empresas. Naquela época a nutrição era muito feminina, era extremamente dominado pelas mulheres, né? Então assim, nem passava pela minha cabeça fazer nutrição. Então estava naquela fase assim, muito jovem ainda, de não saber o que eu queria. Aí eu falei, vou fazer administração, porque eu achava que tinha mais estágio nessa área, e eu queria dependência financeira e tudo mais. Falei, não, deixa eu ir para esse lado aqui, que eu acho que tem mais estágios. Aí eu comecei a fazer administração por isso. Mas de lá para cá, fui trabalhando sempre na área comercial. E em 2000, eu comecei a administrar a nutrição, na verdade, foi todo um processo que eu descobri depois. Eu já não aguentava mais ficar nessa área administração. Da administração e na área comercial, né? Na verdade, eu trabalhava. Então, eu trabalhei, inclusive, até na última empresa, foi na Volvo Caminhões, vendia caminhão. Uau. Nada a ver com nutrição. Meu filho, eu fazia dentadura, tá tudo certo. Tinha nada a ver com nutrição. Então, eu trabalhei 8 anos na Volvo, vendendo caminhões. Aí, uma conversa com a minha esposa, ela perguntou, você é feliz com o que você faz? Eu falei, não. Eu acordo todo dia triste de ter que acordar e visitar cliente. E não era uma coisa que eu gostava muito. E ela, na época, tinha se formado em coaching. E ela falou assim, então, eu quero que você... Vamos conversar sobre isso. Aí o coaching, ele faz toda uma... tem toda uma anamnese, né? Exatamente. Que aí ela começou a me perguntar e questionar se era isso que eu queria. Tal. Aí eu falei assim, olha... Chegamos à conclusão nessa conversa dela, nessa anamnese que ela fez, de que eu teria que entrar na área da saúde. E aí, especificamente, nutrição. Descobri isso nessa conversa. E aí eu falei, eu vou largar tudo e vou começar do zero, fazer outra faculdade. Aí comecei com faculdade. Eu era o mais velho da sala, né? Todo mundo chamava de tio lá na sala. Eu era o mais velho, mas assim, eu comecei tudo de novo, do zero. Larguei tudo.
Eu preciso de uma dose de coragem, né? Para dar uma resetada assim, fazer tudo de novo. Inclusive, ela segurou a barra por um bom tempo, né? Até me formar em nutrição e começar a trabalhar. Mas assim, acho que foi uma das decisões mais doidas que eu tive, assim. Mas as decisões doidas, às vezes, são muito apropriadas, né? Hoje eu acredito nisso, porque foi a melhor escolha que eu fiz. E assim, nutrição é um tema vasto e tem uma correlação muito grande com a saúde mental, com a psicologia. Tudo a ver. Tem muita coisa. É um tema comum nas consultas, as pessoas falarem sobre ganho de peso, dificuldade com alimentação, escolhas, etc. Então, é super importante as nossas áreas conversarem, né? Sim. Super comum. Vamos começar do básico. Eu queria te perguntar o que é... A gente vai falar de pirâmide, mas não é a do Egito. A gente vai falar da pirâmide alimentar. Me explica como é que é esse negócio dessa montagem dessa pirâmide? Quem é que está na base? Quem é que está aqui? Qual a ideia de fazer uma pirâmide? Olha, já mudaram essa pirâmide já. Antes era a base de carboidratos, maior parte carboidrato. Depois era proteína, ia até funilando e tal. Mas hoje a gente nem usa muito essa pirâmide. Essa ideia da pirâmide? Hoje já não usa mais. Né? Assim... Os carboidratos, tem muitos carboidratos refinados, por exemplo, que a gente não coloca na alimentação. Então, assim, para o paciente, por exemplo, bariátrico, né? Eu tendo uma clínica só de pacientes bariátricos. Ali a principal é proteína. Eles têm a prioridade deles ali é proteína. Então, essa pirâmide a gente imaginar uma regra geral para todo mundo é impossível, né? Não funciona. Sim, então... É mais assim, no que o paciente precisa mesmo, qual que é o objetivo dele, colocar lá carboidrato, proteína, lipídio, de acordo com o objetivo dele. Emagrecimento, ganho de massa muscular. Escuta, eu vou te fazer uma pergunta que é terrivelmente comum, imagino. Por que a gente gosta de comida que não presta? Por que só dá vontade de comer gordura e açúcar? Não dá vontade de comer tomate? Porque é o que tem de mais gostoso, né? Gordura e açúcar. A indústria alimentícia é tão inteligente que eles sabem que a gordura mais açúcar é o que vai cair no paladar, nas graças de todos ali, né? Então, assim, eles fazem as fórmulas com muita gordura hidrogenada e muito açúcar. Né? Então, isso cai na sua boca e você sente aquela sensação de prazer, né? Então, toda vez que você come isso, seu cérebro é uma descarga de dopamina, na verdade. Exato. Que aí você associa isso, vai colocando isso no seu dia a dia, e aí quando você tá triste, você come doce, quando você tá feliz, você come doce, ou então um hambúrguer, pizza, e por aí vai. E é sempre essa sensação de prazer. E as pessoas não percebem a conexão disso que você tá falando, que é o elemento mental num hábito rotineiro comum que é se alimentar, né? Exatamente. Lembrei de um termo agora, gente, que o espírito da quinta série não reine na sua cabeça agora, mas você me fez lembrar de uma doença que chama pica-malácia, ou síndrome de pica. Por isso eu já avisei, quinta série, por favor, fica quieta. E também não tem a ver com Pikachu, não. Eu não sei explicar por que é esse nome estranho, mas chama pica-malácia, que é aquela perversão alimentar. Quando o paciente tem, por exemplo, anemia, ele intuitivamente vai comer barro, vai comer telha, ele quer comer terra, né, num impulso de suprimir a falta de ferro que existe no organismo dele. Então eu estou usando esse exemplo só para dizer o seguinte, esses impulsos meio inconscientes existem e são fortes, e já existe, agora a ciência já comprovou que existe uma conexão entre açúcar e depressão. Então, existe aquela, tipo o exemplo da pica-malácia que eu falei, esse impulso para comer doce quando a pessoa está triste. É uma coisa que a ciência bateu o martelo agora, mas é uma coisa que com certeza você já viu no seu consultório, não é não? Há muito tempo. Todo dia. É sempre a alimentação como principal para, se está um dia cansativo, come, e outros vícios também, né? Não só a alimentação, mas como cigarro, bebida, né? Então a pessoa fala, eu mereço, né? Eu trabalhei tanto hoje, estou cansado, mereço uma pizza, aí pede a pizza. É a sensação de prazer de pedir a pizza, e aí é a dopamina, descarregando a dopamina. E aí é o prazer fácil. É o prazer fácil da comida. E isso para feliz, triste, estressado, tudo mais. Existe essa conexão, a gente sabe dessa dificuldade, né? A comida é um lugar de conforto. Sim. Então,
Tem muito da cultura também, né? Das pessoas. Por exemplo, o brasileiro, todas as comemorações é sempre com muita comida, né? Muita comida, sempre. Sempre com muita comida. Todas as comemorações têm comida envolvida. E são as não boas, né? Por que a gente não gosta tanto de alface, Alessandro? A gente devia gostar mais de alface. É uma luta diária para colocar isso no dia a dia dos pacientes. Como é que você faz para disciplinar um paciente? Porque eu sei, assim, o impulso primitivo dele vai ser buscar o açúcar, o prazer fácil. Como é que você faz para organizar? Olha, geralmente a pessoa ela não tem noção nenhuma mesmo de alimentação, assim, geralmente, né? Ou então a pessoa já está doente e me procura para tentar reverter, por exemplo, uma diabetes. Uhum. Então a diabetes, na verdade, ela vem de anos de alimentação errada. Não é, ela é muito lenta, é mais de 10 anos comendo errado. Então, quando a pessoa já chega e faz o exame, o médico pede geralmente o exame de sangue e constata lá pré-diabetes, ou então resistência à insulina, ou a diabetes mesmo, isso aí já é muito tempo atrás de alimentação errada. E as pessoas, elas não têm essa coisa de colocar fibras da alimentação, é sempre o carboidrato refinado. Então o café da manhã da maioria dos pacientes é pão com manteiga e Toddy. Oh, delícia, gente, é muito bom, né não? E isso aí, você vai crescendo comendo isso. Só que a importância da proteína nessa refeição e da fibra, sim, isso vai acabar virando diabetes lá na frente. Então, não estou falando especificamente desse alimento, né? Sim. Mas da combinação dos alimentos. As pessoas não combinam os alimentos certos hoje. Então, e aí muito carboidrato, muita a consequência pode demorar um pouco a vir, e aí a pessoa não percebe, não faz associação, né? E aí, quando percebe, me procura. E aí eu tento um ensinar. É igual ensinar um bebê a comer de novo. Olha que, É uma reeducação alimentar mesmo. E aí tem gente que tem aquele paladar infantil, né? Que não gosta de frutas, não gosta de saladas, de legumes. Que esses são os mais complicados. Esses são... É difícil de mudar. É muito difícil. E as pessoas... eu preciso dos psicólogos, Exato. Aí eu preciso da ajuda, porque eu sozinho não consigo, né? O entrevistado antes de você foi o educador físico. E a gente está falando um pouco sobre isso. A dificuldade que é você implantar um hábito novo na vida da pessoa. Demais. Né? A mudança é muito difícil. É muito difícil. E às vezes é tirar a pessoa da zona de conforto, né? Exatamente. Porque o pão com manteiga e Toddy é muito fácil. Tá ali, é habitual. Gostoso. Se fosse para montar um café da manhã assim, fonte de proteína no café da manhã. Não fala ovo, por favor. Ovo no café da manhã não vai. O que você sugere? Não gosto de ovo no café da manhã? Não. Qualquer outro horário vai, mas no café da manhã... Eu falo sempre assim para os pacientes, você tem que combinar 3 coisas em toda a refeição. Primeiro, um carboidrato, uma proteína e uma fonte de fibra. O que é isso? Pão com ovo, uma fruta. Ou pão com peito de frango desfiado e uma fruta. Isso no café da manhã, né? Ou então cuscuz com ovo, uma fruta. Ou qualquer proteína. Gente, não é tão difícil assim também não. Não, é a coisa mais simples do mundo e ninguém pão percebe. Pão com ovo é um clássico. E no almoço é a mesma coisa. O arroz, feijão com a carne e a salada. Tem tudo que eu falei, fibra, carboidrato e a proteína. Quando você combina os 3, não dá aquele pico muito alto de glicose no sangue, como se fosse um pão com manteiga. Que é um carboidrato simples, que o nosso corpo ele usa como prioridade o carboidrato, né? Como fonte de energia. Então, vai dar aquele pico muito alto, ele pega aquilo, estoca em forma de gordura para sobrevivências futuras e tudo mais. Então, quando você põe a proteína e a fibra, o pico ele é mais baixo. Claro que tudo que você come vai dar um pico de glicemia, mas esse é mais baixo. E teu corpo absorve mais lento. E aí você fica mais saciado durante o dia. Então, o legal é combinar uma fibra e uma proteína. E o carboidrato. Os 3. Junto com o carboidrato. A gente vê, na medicina tem muito modismo, na nutrição também tem os modismos. A gente passou pela época da tapioca, né? Todo mundo, pão virou um demônio e todo mundo ia para tapioca. Enquanto fonte de carboidrato, tem diferença mesmo o pão francês e a tapioca? O que tem de diferença é o índice glicêmico de cada alimento. Então, o índice glicêmico da tapioca é maior que o pão. É maior do que o pão? É maior que o pão. Eu acho que é maior que pão, maior que cuscuz. Então, assim, mas quando você come ele sozinho, o índice glicêmico é muito alto. Mas tem a carga glicêmica, que é o conjunto da refeição. O mais importante é a carga glicêmica, não o índice glicêmico de um alimento isolado.
Explica aqui para mim. O que é aquilo que as pessoas dizem, o pico da insulina está relacionado com o índice glicêmico? Índice glicêmico. Entendi. E aí, então, a tapioca, como ela tem um alto índice glicêmico, se você combinar a proteína com a fibra, também não vai dar esse pico muito alto, vai dar um pico mais baixo de glicemia. Claro que vai ter um aumento, mas muito mais baixo do que ele sozinho. Evitar os picos é interessante para ganho de peso, para insulina. Qual é a ciência de evitar esses picos muito... Para não deixar virar diabetes e resistência à insulina, que isso acaba virando obesidade. Na verdade, você está evitando a obesidade lá na frente. Mas assim, não deixar esses picos glicêmicos altos é a minha luta diária. Porque ninguém consegue colocar o carboidrato com a fibra e é sempre só o carboidrato sozinho, em toda a refeição. Então eu tento regular isso, né, durante o dia, assim, durante o plano alimentar do paciente. E as pessoas... Controlar tudo isso. Pois é. Por exemplo, eu sei que tem frutas com índices glicêmicos diferentes, não tem? Tem. Por exemplo, num café da manhã, que fruta que eu escolheria? O que seria bom? E o que seria ruim? O grande benefício da fruta é que ele tem muita fibra. Então, a fibra, ela não deixa dar esses picos altos. Então, por exemplo, maçã tem muita fibra. Pera, cerveja. Pera, uva. Tem várias frutas que dá para colocar que tem muita fibra, né? Então, mas eu falo sempre para variar. Porque você pega vitaminas e minerais de várias frutas, não uma só. Tem gente que só fica lá, banana, maçã, banana, maçã. O importante é variar, para você pegar absorver, né, vitaminas e minerais de todas as frutas, não só de uma. As melhores são as da estação, na verdade, são mais baratas. Esse é um critério mesmo, porque às vezes, né, não dá para você fazer uma alimentação baseada em damasco. Aí não dá. Escuta, e com relação, eu fazia as perguntas de curiosidade comum, né? Eu sei que, de novo, na sua área tem esses momentos, esses modismos e tal. Houve um momento em que a galera defendia muita ideia de fazer jejuns muito prolongados. O que você acha? Qual é a sua opinião? Até hoje tem isso, né? O que mais tem é moda na nutrição, né? O jejum, eu não gosto. Por quê? Eu não gosto de dieta restritiva, na verdade. Eu acho que as dietas restritivas, elas funcionam um pequeno período só. Então, por exemplo, o jejum. Quanto tempo você vai conseguir levar esse jejum? Né? É uma coisa que você não... Dá muita fome. E o problema maior do jejum é quando você volta a comer. Porque aí você não tem controle da alimentação. Você vai comer o que tiver na frente, porque está com muita fome. Então, eu prefiro fracionar mais, porque você controla mais tua fome, do que ficar períodos longos sem comer. E acaba perdendo muita massa muscular também. O jejum muito prolongado, né? Então, a pessoa fica feliz porque quando pesa, acha que está perdendo peso fazendo jejum. Mas o que ela está perdendo, na verdade, é água, glicogênio muscular. Então, que péssimo, né? Então, assim, até a pessoa entender isso é difícil. Mas quando você faz o exame de bioimpedância, eu consigo mostrar o percentual de gordura, o percentual de massa magra. E lá, sim, eu mostro se ela está emagrecendo ou não. Porque a balança não é parâmetro. Pois é, as pessoas ainda são muito vinculadas ao númerozinho lá da balança, né? Todo mundo pensa que é balança. Hoje o pessoal está relativizando até o IMC, né? Que é aquele índice que a gente usa, né? Hoje mudou a forma, né, de diagnosticar a obesidade. O IMC, ele, na verdade, ele é a altura ao quadrado dividido pelo peso. Só que uma pessoa, por exemplo, baixinha, que tem muita massa muscular, o IMC vai dar obesidade. E sempre não é real. Na verdade, é músculo, né? O peso dela está em músculo. Então o IMC hoje ele não conta muito, não. Circunferência abdominal, as pessoas ainda consideram, mais importante, né, do que o IMC. E o valor é muito justinho, não? Para homem, acima de 102 já é problema. E para mulher, acima de 88. Então, dá para o pessoal de casa medir. Exato. Ali a cintura, que fica 4 dedos acima do umbigo. Você vai conseguir ver lá, se a tua cintura, se tiver mulheres acima de 88, procura um profissional de saúde. E o homem acima de 102. E manter isso, assim... A gente sabe que existe um peso genético. Tem gente que já é naturalmente mais magra, mas sempre existe a correlação com o hábito alimentar, né? A genética sozinha não vai explicar tudo aquilo. A genética é só um pedacinho, né? Uma peça do quebra-cabeça.
Escuta, na sua prática, assim, o que você vê, o que é mais desafiador? Quais são os problemas lá que aparecem para você que você fala, nossa, isso aqui é bem emblemático? Olha, mais você fazer a reeducação alimentar de uma pessoa que come completamente errado, assim, desde quando nasceu, né? Uhum. Então, por isso que eu falo para as mães, quando eu atendo criança, para ela começar a introduzir a variedade grande de alimentos para essa criança aprender a comer frutas, saladas, legumes, né? Que hoje a maioria não consegue comer isso. Hoje o pessoal está trocando, na verdade, a comida, arroz, feijão, carne, salada, por dieta de lanchonete, né? Péssimo negócio, né? Hoje ficou americanizado, vamos dizer assim, a alimentação do brasileiro. E não era assim, né? Nossos avós comiam arroz, feijão, salada. Exato. E hoje, se você for numa praça de alimentação do shopping, você vai ver a fila das lanchonetes lotadas e os restaurantes que vendem comida Vai ter um pouquinho gato pingado ali. O povo acha que hambúrguer é almoço, né? E estão trocando comida por hambúrguer, por lanche, por coisas rápidas, né? Práticas. Esse é o grande problema. O cozinhar em casa ainda serve pra gente ter um filtro maior, né? Demais. Muito. Eu sempre incentivo os pacientes a cozinharem mesmo. Né? Todo mundo fala, eu não gosto de jantar. Eu prefiro lanche. Eu falo, mas você sabia que um prato de comida tem muito menos calorias do que um lanche? Um pratão grande. Arroz, feijão, arroz, feijão, classicão. Carne, salada, legume, tem muito menos calorias. Então não tem problema de você jantar. Criaram esse negócio de jantar engorda. É outro mito da nutrição. Jantar engorda. Mas não é. Cara, tem muitos mitos, né, na nutrição. Por exemplo... A gente luta todo dia contra isso. No Instagram é todo dia lutando contra isso. Na psiquiatria também a gente tem trocentos mitos e a gente tem que falar disso direto. Mas uma coisa que eu acho curiosa na sua área esses lances dos modismos, né? Teve uma época que ovo virou um crime. Agora o ovo é o herói. É o herói. Óleo de coco, lembra do óleo de coco? O óleo de coco, é verdade. Teve uma época que todo mundo falava de óleo de coco, agora ninguém fala mais. Porque descobriram que o óleo de coco não é tão bom assim. Não hoje, é uma boa opção. Falando de óleo, para você identificar qual que é o melhor óleo, azeite de oliva extra virgem. Você poderia fazer tudo com ele. Esse é o mais saudável. Esse seria a melhor opção. Até grelhar alguma coisa, azeite extra virgem. Esse é o melhor tipo de óleo. E tem muita gente que fala, não, mas quando você aquece muito, ele fica igual aos outros. Mas tem que atingir um ponto de fumaça muito quente. Tem que estar muito... Nosso fogão nem chega nesse ponto de fumaça. Então pode fazer tudo com azeite extra virgem. Esse é o mais saudável. E tem gente também que tem aquele discurso, não, a comida antiga que era boa, é a gordura de porco que é a preferida. Gordura de porco. Muita gente cozinha com gordura de porco hoje também. Mas nada se compara ao azeite extra virgem. Entre gordura de porco e óleo de soja. Olha que briga. Vamos ficar com gordura feia. De porco, vai. É melhor do que óleo de soja. E acaba que todo mundo, né, gente? Quem é que não tem um vidrinho de óleo de soja em casa? Óleo de milho? Tem diferença? Canola. Óleo de milho, canola, óleo de soja, tem diferença? São gorduras ruins, né? Tem diferença, sim. Mas nenhuma é uma boa pedida, né? Nenhuma é uma boa pedida. Sempre o azeite extra virgem mesmo. Seria o melhor para escolher. Com relação a hábitos, você me fez lembrar lá da época da fazenda, a gente falou de gordura de porco, né? Tinha aquele negócio da carne da lata, você conhece esse termo? Conheço. Carne da lata que você colocava lá e cobria aquilo tudo com banha e deixava aquilo solidificar. Tipo uma geladeira, né? Conservava igual geladeira. Exatamente. Usava muito mesmo. Mas também a gente tem que lembrar que, né, esse saudosismo do passado e tal, a galera é muito mais fisicamente ativa do que a gente é, né? Não, muita gente fala isso. Mas meus avós cozinhavam com gordura de porco, igual você falou, na lata, né? Só que não dá para comparar o pessoal antigo com agora, né? Eles trabalhavam na roça, né? Era atividade física todo dia. A alimentação deles era muito mais saudável do que a nossa hoje. Então não dá para comparar o pessoal antigo com agora. Alimentação saudável. Eu poderia imaginar que a alimentação natural é uma alimentação saudável. Por exemplo, na hora de optar, estou lá no mercado, optar. O natural sempre vai vencer do que um industrializado. Com certeza.
industrializado, além de ser altamente calórico, né? Ele é altamente palatável, muito bom para comer, mas muita caloria também. É o combo. Sem falar os conservantes, sei lá o quê, um monte de coisa que compõe. Para durar um ano na prateleira, né? Eles colocam muito conservante também. Então, sempre o natural vai ser melhor, com certeza. In natura, né? Mas pode fugir de vez em quando e comer um saquinho de fandangos. Sim, com certeza. O Nutri também foge. Né? Cara, essa é uma boa. A gente estava aqui com um profissional de educação física também, né? E eu perguntei isso para ele. Como é que funciona quando você está lá na sua vida comum, você vai comer um hambúrguer, aí passa um paciente e vê você lá com um hambúrguer triplo. Aí você esconde debaixo da mesa. Já passou por essa situação também? Não, nunca. Não. Nunca passei por isso, mas assim, dá uma boa vergonha. O que esse cara tá fazendo? Ele fala que não pode. É complicado essa situação. Mas, com certeza, eu sou um ser humano, igual todo mundo, que tem as mesmas vontades. Só que eu controlo mais. Então, eu deixo isso uma vez pro final de semana. Aí eu peço uma pizza e tal. Não é que eu não como, mas eu controlo. Uma palavrinha que o povo tem pavor, né? É rotina. Então, uma coisa é você comer um negócio assim de vez em quando, outra coisa é colocar isso na rotina alimentar, né? E na pandemia piorou muito isso, né? Porque as pessoas tinham iFood e muito prático, então começaram a pedir isso e colocar isso na rotina. E hoje eu pego os pacientes que sofreram isso na pandemia, engordaram 20 quilos, 30 quilos, todo mundo chegou lá, pandemia eu engordei 20 quilos. Por quê? Porque colocaram isso na rotina. Todo dia pedindo iFood, e aí era pizza, era hambúrguer, ninguém queria cozinhar, né? E foi uma época que muita gente bebia muito também, né? O consumo de bebida aumentou muito na pandemia. Aumentou demais. E as consequências também, por exemplo, tem uns índices meio bizarros de aumento de violência doméstica na pandemia, muito às vezes associado à bebedeira também, né? Então, tudo foi muito complicado nessa época da pandemia. E agora as consequências estão aparecendo aqui, todo dia no consultório. Nos hábitos, né? Pessoal... Escuta, pensando na população que você atende, qual a faixa etária que você acha assim, que está procurando mais? Geralmente, é a mulher que está entrando na menopausa, assim, essa idade. Porque o metabolismo começa a ficar mais lento e fica mais complicado. E essas mulheres têm muita vontade de comer doce, carboidrato simples, então... aumenta muito de peso. Então é mais essa faixa etária falando de mulher, né? Na menopausa. Agora tem de tudo, né? Tem pessoa que quer massa muscular, que é os mais jovens. Tem também os idosos, eu tento toda a faixa etária. Se fosse para estratificar os seus pacientes, você diria que você tem mais paciente do sexo masculino ou feminino? Feminino, nossa. As mulheres sempre procuram 90%. Mais ajuda, né? 90% dos pacientes. São as mulheres. E a história do fiquei triste e descontei no pote de sorvete. Você já ouviu muito disso? Demais, né? Demais. Por que a gente inventa tanta desculpa pra gente? Você vê isso, não vê? O povo inventando desculpinha pra fugir da dieta. Então, quando você põe na cabeça que vai ser uma dieta, fica difícil. A mente parece que associa dieta com coisa ruim. Eu falo para os pacientes que eles têm que começar a fazer uma reeducação alimentar, mas não como uma dieta, mas para levar para o resto da vida. Por isso que eu não gosto das dietas restritivas. Por exemplo, a dieta carnívora, que todo mundo fala, né? Que é a cetogênica, ou então jejum. Essas dietas são muito restritivas, a pessoa não consegue incorporar isso na vida e levar para o resto da vida. E a melhor dieta é aquela que você consegue levar para o resto da vida. Acho que você falou uma coisa super importante. O lance da dieta, as pessoas imaginam sempre que é por um intervalo de tempo. Eu vou sofrer aqui só por esse período, né? Eu quero emagrecer para um casamento, ou então para uma viagem. Quando você coloca esse curto período de tempo, você não vai conseguir seguir. Ou vai seguir só aquele tempo e vai parar. E vai voltar tudo de novo. E aí vira o tal do efeito sanfona. Que aí, emagrece, engorda. E aí você acaba fazendo uma espécie de lesão no metabolismo. E aí vai ficando cada vez mais difícil você emagrecer. Por quê? Porque você fica nesse efeito sanfona, você vai prejudicando o seu metabolismo. Né? Então, vai ficando cada vez mais difícil perder peso. E aí já associa com as alterações hormonais que acontecem, né, com o envelhecimento. E a obesidade vai trazendo o combo, né, que ele nunca vem sozinho, que é hipertensão, diabetes, dislipidemias, né? Então, é isso que a gente encontra todo dia no consultório. Todo dia. A obesidade é altamente... Essa gordura visceral
que é aquela que fica entre os órgãos, é a mais perigosa. Essa é a gordura inflamatória, que a gente chama de inflamação de grau baixo. Inflamação de baixo grau. Ela vai inflamando o seu corpo inteiro e principalmente o cérebro. E é aí que começa a resistência à insulina, depois tem a resistência a um hormônio da saciedade, que chama leptina. Essa resistência à leptina é aquele obeso que sempre está com fome e nunca tem saciedade. Porque ele criou uma resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade. O efeito sanfona piora essa resistência à leptina? A obesidade faz isso. O tecido adiposo, ele solta citocinas inflamatórias junto com ácido graxo livre. E aí, esse combo desses dois é o que faz a inflamação de baixo grau, que é uma inflamação lenta, bem baixinha, mas ela vai tomando conta do corpo e vai ficando com o corpo inflamado. Eu vou falar, tô com o corpo inflamado. Sim. E isso acontece no cérebro também. Sim, e aí, a gente chama de inflamação hipotalâmica. Essa inflamação, ela causa resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade. E aí a pessoa nunca está saciada, fica beliscando o dia inteiro e não consegue. E aí tem que interromper esse ciclo para a pessoa voltar a emagrecer. E aí eu preciso da sua ajuda, do psicólogo. Sozinho eu não consigo. Então, tem todos esses detalhes. Essas conexões, eu acho que a psiquiatria ainda está patinando um pouco em descobrir o caminho das pedras dessas conexões reais entre alimento e saúde mental. Mas tem evidências que são inegáveis, né? Sim. Isso que você está falando das respostas inflamatórias, no último congresso que eu fui, isso foi muito batido, né? De ter uma conexão óbvia entre tecido adiposo, acúmulo de gordura, citocinas inflamatórias e sintomas de humor. Sim. Numa cascata de eventos, né? Que Hoje se liga muito às doenças da mente com o padrão alimentar. Então, na verdade, hoje se discute muito a obesidade como uma doença neuroendócrina. Eles estão chamando de obesidade como uma doença neuroendócrina, porque tem tudo a ver com a mente. Com o psicológico, com a mente. As pessoas usam um termo, né? A conexão intestino-cérebro. Então, tem muito. É muito usado esse termo para explicar um pouco dessa conexão entre a nossa rotina alimentar e os sintomas psiquiátricos, né? Por exemplo, doença inflamatória intestinal. Você falou daquela inflamação que é específica lá, mais interna das vísceras, no fígado, aquela gordura que deposita. Gordura visceral. Que é diferente da doença inflamatória tipo Crohn, retocolite. Essas doenças, às vezes o paciente emagrece porque o intestino não absorve mais coisas, né? Então ele pode até emagrecer, mas o que eu quero dizer com isso é que essas atividades inflamatórias, elas não são perceptíveis, né? Não são. Elas vão vindo bem devagar. Você falou da disbiose, né? Que é o descontrole das bactérias boas e ruins da nossa flora intestinal. Isso até é muito estudado hoje em dia, muito estudado. E relacionando a doenças crônicas, né? O intestino, na verdade, ele é muito importante. Eles falam que é o segundo cérebro. É o segundo cérebro. 80% das nossas células de defesa estão na flora intestinal. Por isso que eu falei da disbiose. Sim. Se você não tiver o controle das bactérias boas e ruins, você vai ficando doente. Aí tá aquela pessoa sempre com doenças... fica sempre repetindo a doença, né? Doenças que têm um fundo ali imunológico, né? Que elas se repetem. Isso, herpes, e toda hora tá doente, com gripe. Exato. Então, afeta muito o sistema imunológico. Se você não tiver o controle dessas bactérias do intestino. Então, e elas dependem da alimentação. Então, se o teu padrão alimentar é ruim, baseado em dieta de lanchonete, você vai alimentar as bactérias ruins da tua flora intestinal, e não as boas. As boas são alimentadas pelas fibras da alimentação, que é frutas, saladas, folhas, né? Eu não sei, gente, tem umas coisas muito esquisitas, né? A medicina tem umas coisas muito estranhas. Já ouviu falar de transplante de cocô? Já ouvi falar. É bem bizarra a ideia de pegar uma amostra de fezes para pegar determinadas famílias de bactéria e introduzir em outra pessoa, né? Eles pegam da pessoa magra, né? Aquelas as fezes da pessoa magra e transplanta para o obeso. Diz que só essa população de bactérias já ajuda no emagrecimento.
Mas a gente não precisa chegar nesse extremo, né, gente? Controlando o que a gente come, a gente controla também a natureza dessas bactérias, né? Com certeza. A alimentação é tudo. Eu falo para todo mundo, alimentação é tudo. Então, dependendo do seu padrão de alimentação, é o que você vai cultivar de bactérias, ou as boas ou as ruins. Probiótico, você indica? Olha, o probiótico, ele é uma boa em alguns casos. Então, eu prefiro pela alimentação. Uhum. Não tem coisa melhor do que você introduzir mais fibras na alimentação, que é um probiótico maravilhoso. Uhum. Que são saladas, folhas, né, frutas. Mas tem alguns casos, algumas doenças que a gente consegue prescrever probiótico e ajuda bastante. Só que se você não tiver alimentação... A base do negócio, não. Elas dura 24 horas, 48 horas uma bactéria dessa. Se você não dá o alimento certo para ela morre. Ou seja, não adianta nada, né? Não adianta nada. Só tomar um probiótico ali e continuar com os mesmos hábitos não vai resolver nada. Então, sempre o principal é a alimentação. Uhum. É isso que vai fazer você ter uma população boa de bactérias no intestino. Tem gente agora defendendo alguns probióticos assim, específicos para baixar a ansiedade. Então, a gente está caminhando para isso. Tem né? várias cepas, né? De cada uma agindo em um ponto diferente. Isso tem muitos estudos ainda para... a gente ainda está acumulando conhecimento sobre isso ainda, né? Escuta, dessas bactérias naturais, aquele jeito antigo de fazer a coalhada ou iogurte em casa... Ótimo, maravilhoso. Kefir, já ouviu falar de kefir? Kefir é um tipo de probiótico também, não é? Como se fosse uma coalhada. É uma coalhada. Esse é um probiótico maravilhoso. Kombucha. Outro probiótico natural maravilhoso também. Uhum. Eu fabricava em casa, na verdade, kombucha. Tinha uma fábrica em casa. E é tudo essa cultura de bactérias, né? Uhum. Você coloca lá, igual o iogurte. Ele vira um iogurte, na verdade. Ele é um pouco mais ácido que o iogurte. Uhum. Mas aí, se você coloca uma coisa dessa na sua rotina alimentar, seria positivo, né? Sim, muito. Sobre a introdução de bactérias, frequentemente introduzindo bactérias boas, né? Que seria isso. Ajudaria a manter a saúde do intestino. E o iogurte natural também é uma boa opção. Feito em casa, né? Não industrializado. De preferência. Apesar que tem alguns hoje com 2 ingredientes só que você compra. Então já é mais natural, né? É leite e fermento, mais nada. Então esse aí é uma boa. Mas tem que colocar esse tipo de alimentação mesmo durante o dia. Pois é. Escuta, a gente, durante a fala eu lembrei de uma coisa e aí eu acho que passou do ponto, mas vou voltar lá. A gente falando sobre composição alimentar, fibra, etc. Sementes. As sementes, elas são boas. Onde é que a gente deveria colocar isso? Maravilhosa. Tipo semente de linhaça. Ótima fonte de fibra, inclusive. Então, quais são as mais comuns, assim, que a gente consegue achar fácil? Chia, linhaça, semente de abóbora. Todas essas aí, só você colocar em cima do prato ali, do almoço, já vai ter uma boa porção de fibra que você vai colocar na sua alimentação. E é fácil, né? Pode colocar com iogurte também. Chia com iogurte, uma fruta. Então tem várias estratégias que eu faço no consultório para a pessoa incluir mais sementes. Eu acho muito importante. Aveia, aveia também encaixa aí nessa classificação também. Aveia é um alimento maravilhoso. Então, eu sempre combino iogurte, aveia, chia, linhaça, tudo isso. Claro que não é todo mundo que tem esse costume, né? Mas geralmente eu vejo que a pessoa está com o intestino preso, né? Tem a disbiose que a gente acabou de falar agora, e eu já começo a introduzir esses alimentos. E aí você começa a mudar a população de bactérias do intestino dentro. E é impressionante como funciona. E aí vai ajudar a melhorar o metabolismo geral, né? Sim. Tudo começa a funcionar melhor. Exatamente. É uma ciência, né? Saber comer. Deveria ser uma coisa muito natural, mas não é nem um pouco. Os nossos vícios alimentares e manias. Por exemplo, no consultório você vê que tem gente que tem mania, assim, um hábito forte, frequente de consumir determinado alimento. Por exemplo, as balinhas, os bombons, o chocolate de uma forma geral, né? Chocólatra. Você com certeza tem paciente chocólatra. Bastante. Como é que faz para tirar uma espécie de
mania, uma paixonite louca por um determinado alimento que é ruim? Na verdade, você tem a fome fisiológica e tem a fome emocional, né? A fome hedônica que a gente fala. Então, essa seria a fome hedônica, a fome emocional, que é aquela que você escolhe os alimentos. Né? Então, por exemplo, o chocolate é um deles. Bala, para você tentar mascarar, sei lá, um sentimento. Então, isso é a fome que a gente tem que fazer o paciente identificar essa fome emocional e a fome fisiológica. Fisiológica é aquela que sente o estômago roncando, tem até fraqueza às vezes, né? Você precisa se alimentar. Agora, a fome emocional é aquela que é só determinados alimentos, tipo chocolate. Ou então, específico assim. Por exemplo, chicletes sem açúcar seria uma alternativa razoável? Para esse hábito, tipo assim, sei lá, é o meu momento de descanso, quero relaxar, vou comer um bombom. Você fala para evitar comer o chocolate, o doce? Porque tem o hábito, a pessoa tem aquele hábito, ela quer mastigar. Aí se você substitui por não sei, chiclete sem açúcar seria uma ferramenta. Sabe o que funciona mais? Eu acho que muita gente confunde fome com sede às vezes. Às vezes você pedindo para a pessoa tomar um copo de água, já passa essa vontade. Mas o chiclete pode ser uma boa pelo esse movimento, né, de mastigação, pode enganar também. Às vezes eu vejo isso, que essa pessoa tem essa coisa do mastigar, né? Como uma forma de distrair. Tipo sabe aquela história assim, o cara tá no escritório, aí é o momento de relaxamento dele, é os 10 minutinhos que ele tem no intervalo, ele desce e fuma um cigarro. Sim. Então é o momento que ele tem para relaxar. E aí às vezes coloca um alimento que é ruim nesse momento de relaxar. Eu vejo isso muito frequentemente entre os pacientes. Bastante. E cada um tem um vício, né? Uns descontam na comida, outros, esse momento de relaxamento é no cigarro, outros na bebida, e por aí vai. E bebida também, gente falando de metabolismo e ganhos, etc. Bebida também é calórico, né? Muito calórico e prejudica o ganho de massa muscular, prejudica o emagrecimento. O álcool é muito complicado, assim, para quem não combina, para quem quer emagrecer ou ganhar massa muscular. Não tem como combinar esses dois. O tal do botar o shape e bebida não rola. Esquece, não vai. Escuta, não tem salvação entre destilados, fermentados, tudo igual. Álcool do mesmo jeito. E o álcool, ele demora uns 3 dias aproximadamente para sair do corpo. Enquanto ele está no corpo, interrompe a síntese de proteínas e a oxidação de gorduras é interrompida. Então você não consegue emagrecer e você não consegue ganhar massa muscular. Aí às vezes a pessoa fica frustrada porque está lá na academia e não tem o resultado que quer, né? Exatamente. Aí aparece aquela gordura abdominal, né? A pochete. Vai acumulando tudo ali. Então o álcool é um veneno para quem quer botar o shape. Exatamente. Né? E as pessoas, às vezes, é aquilo da pessoa meio que ela se engana, né? Ela fantasia que, não, vou tomar só um drinkzinho aqui. Ou então aquela história, não, o que engorda é cerveja. Se eu tomar vodka, não engordo, não. Você já ouviu essa também, né? Muito. Mas é álcool do mesmo jeito, né? E o grande problema é o álcool. Exato. Na minha área também, você vê interferência muito evidente do álcool, mas é sempre um tema polêmico, né? Sim. Por exemplo, assim, eu vejo que, como a gente tinha comentado, que existe uma conexão entre depressão e a fome por carboidrato, por açúcares. Então, eu vejo muito comumente isso, e é uma situação que eu preciso da ajuda do nutricionista, e às vezes a pessoa tem resistência a procurar um nutricionista para regular os hábitos alimentares, né? Porque acha que o nutricionista vai cortar tudo, né? Exato. Como tem gente que tem medo de psiquiatra, tem gente que tem medo de nutricionista também. Bastante. Né? Não vou tirar tudo que eu gosto. Mas na verdade não. É só você saber combinar os alimentos. Eu nunca vou falar assim, você não pode comer um doce. Eu vou ensinar como ela faz para ter um estrago menor. Exato. Então, por exemplo, se você comer um chocolate durante o dia, isolado, é muito pior do que você comer um chocolate de sobremesa. Depois um pratão de arroz, feijão, salada. O estrago é muito menor. Então, é você saber ajustar ali pro dia a dia do paciente, né? Para que ele não tenha um prejuízo, na verdade. Escuta, agora uma outra situação. Eu vejo muito desses modismos na sua área, como existem modismos na minha área. E eu queria perguntar para você o seguinte.
às vezes tem nutricionista que prescreve, indica uns alimentos meio estranhos. Sei lá, a chia albina de não sei da onde. Porque sempre tem que ser um lugar estranho, né? Tipo sal que é do Himalaia, né? Sim. Isso aí é uma coisa exótica, estranha. Faz sentido? E tem muita gente que tem esse medo. Eles chegam no consultório e falam, você não vai receitar esses alimentos que eu não consigo achar. Eu falo, não, aqui é só o que você come, é o básico. Porque se você for colocar isso em prática, é muito difícil. Né? Introduzir esses alimentos diferentes assim, a pessoa não vai seguir a dieta. Não tem jeito. E não precisa, né? O nosso hábito alimentar no Brasil, a gente tem as coisas necessárias, né? Sim, tem tudo que a gente precisa. Um prato do brasileiro tem tudo que a gente precisa, que é o arroz, feijão, a carne e a salada e os legumes. Tem tudo ali que a gente precisa. Falando aí de novo dos mitos e tudo mais, leite, que é outro terror, né? O nutricionista com certeza vai me proibir de beber leite. Leite é inflamatório, todo mundo fala isso. Mas eu também não sou dessa linha. O leite ele vai ser inflamatório para quem tem intolerância à lactose ou à proteína do leite. Então, assim, se não tiver e não acontece nada com você, não te dá gases, não te dá diarreia, pode tomar seu leite, não tem problema nenhum. Aí, gente, tá vendo? Não é tão difícil assim, você não precisa abrir mão de tudo que você gosta, né? Mesma coisa é o pão, né? Pão engorda. O glúten era outro grande Era o leite e o pão. Sempre foram os vilões da alimentação. Mas, é o que eu te falei, tem que combinar o pão com outros alimentos, com a proteína e a fibra para não ter o problema. E fugir dos extremismos é uma forma de manter um hábito, né? Sim. Sem exagero, sem muita coisa estranha. Tudo que é extremo, a gente não consegue seguir por muito tempo. Não mantém, né? E aqui a gente tá falando disso, né? Rotina, disciplina, manter uma coisa por um tempo longo, coisas que as pessoas não gostam, as palavras que as pessoas não gostam, né? Rotina, disciplina, mas a gente não consegue trabalhar sem essas palavras, né? E assim, são coisas tão simples que as pessoas não... A hora que eu falo no consultório, eu ensino para fazer um lanche. Eu não sei o que eu como no meio da tarde. Não sei, não tenho ideia do que eu como. Aí eu falo assim... É só você pegar um Rap 10, colocar um peito de frango desfiado, alface e tomate. Pronto. Isso já é um lanche. Nossa, aí a pessoa se toca. Não, é mesmo, é tão fácil, né? Eu já deixo a proteína pronta, eu só vou colocar no Rap 10, ou no pão, ou na tapioca, ou no cuscuz, e alface e tomate. Agora eu vou fazer uma pergunta que é altamente pessoal. Escuta, às vezes na minha rotina, o movimento é tão grande que às vezes passa batido. Ou eu simplesmente olho e falo, gente, não vai dar tempo de comer. Que lanche mega rápido eu poderia lançar a mão? Olha, quando é assim, eu vou partir para os suplementos. E aí eu falo do Whey Protein. Boa. Esse é o mais prático, porque eu tenho muitos pacientes assim, que não estão trabalhando e tal, e não consegue parar para comer. Eu falo, leva só a porção do Whey, uma porção de aveia, e a porção do leite em pó, então mistura com água na hora de tomar, só. Ou então iogurte natural. Já leva isso na tua mochilinha. Gente, eu posso então misturar com leite em pó? Acho que vai melhorar muito o gosto do whey. Vai, né? E outra que me ajuda muito é o iogurte natural. Ele quebra esse doce do whey. Então, quando você coloca aveia, iogurte natural e o whey, é um lanche maravilhoso, rápido e prático. Que consegue levar. É 2 minutos, né? 2 minutos. Só engolir aquilo ali e tá pronto. Se quiser levar numa coqueteleira, por exemplo, coloca só água na hora que for consumir, chacoalha e toma, pronto. É outro lanche e dá muita saciedade, a proteína dá muita saciedade. Então eu gosto de usar o suplemento para isso. Eu vejo que tem muita gente com vontade de doce que dá para substituir pelo suplemento, porque o whey vai quebrar essa vontade de doce. A proteína quebra isso, né? Fechando esse bloco, eu vou te perguntar o seguinte... O que você nota mais comum? Onde é que está o grande erro? É café da manhã? É almoço? É o lanche que a pessoa deixa de fazer? É o jantar? Aonde você acha que está o calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas? É o lanche da tarde. Sério? Não é o jantar? Ninguém se preocupa com o lanche da tarde. Né? E eu acho o mais importante. Se você pula esse lanche da tarde, à noite você vai descontar. Entendi. É impressionante como então a fome é sempre no final da noite. Cara, sempre. Agora, de novo, já é uma coisa pessoal. O dia a dia, tá na correria, às vezes você nem percebe direito. Aí chega em casa, você relaxa, de noite, aí o dragão aparece, você quer devorar as paredes. Aí você não vai ter escolha, é o que tiver na frente. Então, esse lanche da tarde, eu coloco
geralmente umas 4 horas, para quem 5. Esse daí é o principal. Que aí a diferença, os pacientes falam, né, no consultório, a diferença é muito grande quando você consegue comer esse lanche da tarde. E ninguém come, muito difícil. Do almoço vai pro jantar. Eu já cometi esse erro várias vezes. Eu acho que aí é um dos calcanhares de Aquiles mesmo, assim. Porque tá conectado no segundo erro, que é a alimentação da noite, né? E tem muita gente que pula o café da manhã, que também vai se refletir no final do dia. Muita gente não tem fome de manhã, né? Eu não sinto fome de manhã. Aí pula o café, vai só almoçar. E à noite que ela vai descontar. E aí vai que tiver na prateleira. E aí tem o pé da mesa. E aí é essa inversão também que é péssima pro metabolismo, né? Sim. Você tem que fracionar mais para você ter mais controle da fome. Americano que come bacon no café da manhã não é uma boa ideia também, né? É muita gordura, né? Aí já... O bacon já... É costume deles lá, né? É questão de hábito, né? A gente tá falando de hábito, de cultura. Aqui é café com leite. Café com leite é o classicão, né? Café com leite, pão com manteiga. Pão com manteiga. Pão de queijo também não escapa, né? Muita gordura também, né? Pão de queijo. Muita gente... Mineiro, né? Imagina. Mineiro gosta do pão de queijo. Aí todo mundo... não acredito. Você vai tirar o meu pão de queijo? Só combinar com a proteína. Coloca um ovinho mexido, come junto com o pão de queijo. Aquele peito de frango, né? Peito de peru, perdão. Aquele... As proteínas. Peito de frango desfiado, carne moída, atum, patê de atum, para quem gosta. Mega prático também, não precisa cozinhar, é só abrir a latinha lá, né? Tudo isso é prático. E você consegue, se você colocar proteína em toda a refeição, a diferença é outra. É outra coisa. É outra saciedade que você vai ter durante o dia. Outra coisa. Então eu falo para todo mundo. Toda refeição, proteína. É uma boa dica, né? Escuta, chegou o nosso bloco do bate e volta. Agora a gente troca de lugar. É hora de você perguntar para mim o que você quiser e o aperto é meu. Eu tenho muitos pacientes que reclamam no consultório que acabam tomando alguns remédios antipsicóticos e antidepressivos e relatam que estão engordando, então mais vontade de comer doce, mais carboidrato. Isso acontece realmente com esses medicamentos? Pior é que acontece. Essa é uma realidade da qual a gente não consegue fugir muito. Às vezes vai precisar usar algum remédio que é assim. Quimicamente, o erro, né, erro entre aspas, é atuar no receptor da histamina e em um receptor específico da serotonina que chama 5-HT2C. Quando você bloqueia os dois juntos, aquele neurônio da PONC, ele perde o controle próprio melanocortina. E aí a pessoa, ela tem uma fome meio irracional, ela quer muito carboidrato. Então acontece. Só que o que é a faca de dois gumes? Agir nesses dois receptores ao mesmo tempo é excelente para tirar da ansiedade, para melhorar sono, para melhorar o humor. Então, às vezes, a gente vai precisar lançar mão de um remédio assim, e aí o ideal seria que você entrasse na parada junto. Acabei de prescrever, a pessoa já emplaca uma dieta junto, para evitar o ganho de peso. Porque instalado o ganho de peso, aí é aquela dificuldade para reverter tudo aquilo, né? Tem remédios que engordam bastante, tem remédio que faz pouca diferença e tem remédio que não vai interferir em nada no ganho de peso. Então é uma questão também de selecionar o tipo de remédio, o tipo de perfil do paciente. Às vezes, injustamente, a gente brinca com o paciente e fala, não, que remédio engorda, o que engorda é comida. Mas é brincadeira, porque a gente sabe que o remédio mexe nessa coisa instintiva da busca pela comida. Então, acaba que a pessoa, de fato, engorda porque ela está comendo mais, mas ela está comendo mais porque faz parte do efeito do remédio, né? Pode ser bom, pode ser ruim, depende do caso. Por exemplo, o paciente, sei lá, está fazendo quimioterapia, que é um tratamento super pesado, é comum ele parar de comer. Então, se você coloca um remédio que vai ajudá-lo a ter mais apetite, isso é jogo, isso é importante. Sim. Então, não necessariamente é um defeito, mas voltando à sua pergunta, sim, tem muito antidepressivo e antipsicótico que está associado a ganho de peso. A gente tem que monitorar. Por exemplo, situações mais graves, esquizofrenia, que é uma doença com um quê biológico muito grande, então não tem como fugir. Vou dar um exemplo. Clozapina é um antipsicótico que a gente usa quando outros falharam. Então não tem jeito, ele já falhou com outros, você vai ter que ir para clozapina, não tem alternativa.
você já introduz um hipoglicemiante oral e uma dieta assim que você prescreve o remédio, para evitar o ganho de peso, entendeu? Para evitar as alterações metabólicas, a instalação de diabetes. Então, hoje já é uma perspectiva mais nova na psiquiatria. Hoje você já tem que emplacar tudo no começo, para evitar o ganho de peso, porque você sabe o que vai acontecer. Entendeu? Essa é a importância do tratamento multidisciplinar, né? É super importante. As nossas áreas são muito correlatas, não tem como eu trabalhar sem a sua ajuda. Eu preciso dessa orientação, dessa reeducação, disciplina. Então, não tem como fugir, gente. Às vezes o remédio ele tem esse viés e você precisa fazer uma série de coisas para compensar e para evitar problemas futuros. Então, às vezes não dá para fugir muito disso. Agora, é óbvio, tem opção, né? Tem remédio que não vai engordar, tem remédios que são mais tranquilos com relação a esse perfil. E tem uma outra pergunta também, que agora está na moda as canetinhas emagrecedoras, né? Os análogos de GLP-1 e GIP. E eu vejo que agora virou moda porque a pessoa pode comprar em qualquer lugar, assim, né? E sem receita médica, sem orientação médica. E eu vejo que essas pessoas estão usando esse tipo de medicamento para emagrecer, mas não estão cuidando daqui. Sim. E aí é que vocês entram nessa, né? Tem que mudar também a cabeça do paciente. Não adianta ele usar um remédio que vai servir enquanto ele está usando. Exato. Depois que para, se não tiver mudança aqui na cabeça. Gente, eu prometo a vocês que eu vou trazer um endócrino para a gente conversar sobre isso, porque essa história das canetinhas é bem isso que você falou. A pessoa compra sem receita, então tem gente que faz um uso indiscriminado, completamente sem orientação, usando doses às vezes muito altas, com uma série de consequências. Então, às vezes, eu já vi isso acontecer, o paciente usando uma dose muito alta, aí chega no consultório, a queixa dele para ele fica parecendo depressão, uma falta de energia, porque na verdade o que ele está descrevendo para mim parece muito sintoma de hipoglicemia. Ele está usando uma dose tão alta do remédio que ele fica sem energia, sem gás, ele está meio que hipoglicêmico o tempo inteiro. Então, é um problema, porque aí acaba aparecendo sintomas de depressão. E você comentou uma coisa que eu preciso falar, que é importante demais. Às vezes as pessoas acham que basta introduzir um remédio. Ela não precisa mudar os hábitos dela. Gente, é muito sonho isso. Se você coloca um desses remedinhos, dessas canetinhas na barriga, e se você não muda o seu hábito alimentar, não vai adiantar, você está queimando dinheiro. Eu tenho vários pacientes que engordaram o dobro quando param. Quando param a canetinha, param de tomar. Porque quando você está tomando, ele dá aquele efeito de saciedade, que é o análogo do GLP-1 e o GIP, né? Que eles são secretados lá no duodeno. Então, quando você come aquele pratão de comida, uma feijoada, aquilo quando passa no intestino dá aquela sensação de saciedade. E o remédio faz isso. E esvaziamento gástrico também é bem mais lento quando você toma esse remédio. Mas quando você para de tomar? Sem reeducação alimentar. Sem reeducação alimentar. Aí você vai voltar tudo que é. Você vai comer a mesma coisa que você comia antes. E vai engordar porque o nosso corpo entende que é uma agressão esse emagrecimento rápido. Muito rápido, é uma agressão para o corpo. E aí ele vai querer recuperar isso depois. E aí vai te dar mais vontade de comer doce quando você para de tomar. E aí lá vem efeito sanfona, né? E é o efeito sanfona. Esse é um ponto atual que a gente... É um problema, né? A gente vai ver muito isso. Tá chegando um novo aí que promete... Não, gente, tá sendo divulgado como a bariátrica química. O tal do Mounjaro. Então, é um uso exagerado. As pessoas... É aquilo assim... Falar em mudar hábito, ninguém quer, né? Quer soluções mágicas. Mas fazer o esforço para mudar é que são elas. Essa história da canetinha ainda vai dar pano para manga. Você com certeza ainda vai ter que escutar muita coisa dessa caneta. Verdade. Mas a gente vai conversar mais sobre o uso dessas canetas, sobre dosagem. A gente vai trazer endócrino para conversar sobre isso em outro momento. Mas não deixa de ser uma excelente ferramenta. Sim, combinado com uma dieta e tudo mais. Todas essas
esses remédios são instrumentos. A gente não pode demonizar nenhum. Por exemplo, aqui eu citei exemplo de remédio que engorda. Mas eu não estou demonizando o remédio, porque a gente vai ter que usar algumas ferramentas em determinados momentos. Porque a obesidade ela é muito complexa. Muito complexa. Multifatorial. Então, não dá para simplesmente demonizar a caneta também. A gente sabe que é uma ferramenta. Ela só não vai funcionar isolada, sozinha. Porque magia, meu filho, aí é pro Harry Potter. Aqui a gente trabalha com a ciência, né? É verdade. Essas canetas, você tem visto o aumento delas? Você percebe Demais. isso? Todo mundo está usando isso agora. Sim, é porque eu atendo numa clínica de pacientes bariátricos. Eu faço parte da equipe de um cirurgião aqui de Brasília. E então, a pessoa quando chega para fazer a cirurgia bariátrica, ela já tentou de tudo. E todas elas já tentaram remédio, a canetinha, medicamentos e tudo mais. E não conseguiram, não teve sucesso. E aí a última opção é a bariátrica. Então eu vejo muito as pessoas falando exatamente isso. Eu consegui emagrecer 10, 15 quilos enquanto eu estava tomando, mas depois que parei engordei 20. Então... a origem do problema não foi tratada. Não houve uma mudança de hábito, não houve investigação dos mecanismos psíquicos envolvidos. Agora já o paciente bariátrico ele tem que ter acompanhamento com nutricionista e com psicólogo. Né, psiquiatra também, endocrinologista. Então, ele é muito mais educado. Esse paciente é muito mais educado, ele está mais consciente do que o paciente que não passou por isso, pela cirurgia bariátrica. Mas a bariátrica também traz consequências. Você citou a bariátrica, eu vou citar só um problema, pode ser gancho para outras conversas nossas também. Esse princípio do prazer, da busca do prazer pela comida, esse que você citou do pico da glicemia associado a uma liberação de dopamina. Quando você tira você fez a bariátrica, esse mecanismo, a pessoa não tem mais recurso de lançar a mão dele. Às vezes isso vira compulsão de outra natureza. Escapa por outro buraco essa pressão, esse vapor. Ele tinha o prazer na comida, agora a cirurgia limitou isso. Né? Fisicamente ele não consegue mais. Não tem mais esse prazer. E a cirurgia ela dá muita saciedade. A pessoa às vezes gostava de doce, depois que faz a cirurgia não quer saber chegar nem perto de doce. É impressionante, muda o paladar. Então ele tinha aquela válvula de escape ali que era a comida. Quando faz a cirurgia já não tem mais. E aí vai partir para outras. E aí muita gente parte para drogas, álcool sexo, compras. Vai descontar em outra coisa. E aí que entra o psicólogo, psiquiatra, para orientar, não deixar acontecer, né? Ele passar essa sensação de prazer em outras coisas. Exatamente. Controlar isso, né? Senão a compulsão fica pulando de galho em galho, que nem um macaco, ela só fica trocando de galho, né? Mas ela tá lá, o macaquinho continua sendo o mesmo macaquinho. Então a gente tem que investir nessa acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tem que ver as causas dessa compulsão. Essa compulsão, ela tá escondendo a falta de alguma coisa. Então, os nossos mecanismos inconscientes são muito criativos, né? Para inventar desculpas e saídas. E aí tentar mostrar outros prazeres, né? Pro paciente. Cara, direcionar isso para outro lugar. Por exemplo, fazer uma viagem. Ou então, sei lá, qualquer coisa que ajude o próximo, né? Isso funciona muito. A nossa conversa aqui tá muito conectada com a conversa anterior que a gente fez com o educador físico, porque a gente falava disso. A introdução de um hábito de exercício físico pode ser muito prazerosa também. Você pode encontrar fontes de prazer em uma coisa que é boa, né? Porque atividade física é igual, eu falo para todos os pacientes, é igual remédio. Todo mundo tinha que incorporar isso um pouquinho, todo dia. E dá para reeducar. Você consegue aprender a ter prazer com atividade que antes não era legal, você não gostava de fazer. Isso é possível. E eu acho que com alimento é isso também. Essa coisa do reeducar. Detesto alface, detesto tomate. Gente, dá para aprender a gostar de tomate. Né? Dá para mudar a preparação do jeito que ela fique boa. Exato. Né? Então, tem várias formas de... Gente, eu acho tão surreal, Alessandro, você falar para mim que tem um adulto que não come fruta. Nossa, demais. Paladar infantil. Gente, pelo amor de Deus, como é que é possível isso? Não chega nem perto de frutas, saladas, nada. E assim, você vê que a pessoa já está com diabetes, novo. Por quê? Porque não tem fibras na alimentação. A alimentação profundamente errada, não é um viciozinho alimentar, né? Tá tudo errado.
E aí o combo de doenças chega mais cedo, né? Uhum. Tô começando com a alimentação errada. Mas aí eu vou culpar a genética. Entendeu? Eu herdei, né? Eu herdei da família, a única coisa que eu herdo é isso. Meu metabolismo tá lento. Escuto muito isso. É outro clássico, né? Meu metabolismo tá lento. Meu metabolismo é preguiçoso, não sou eu que sou preguiçoso, não. É meu metabolismo que é preguiçoso. Da escuta de tudo, né? No consultório, assim. Desculpas são em várias. O cérebro da gente é muito criativo, né? Para inventar escapes. Agora, caminhando já para o bloco final, qual a mensagem que você deixaria assim para resumir? Nutrição, saúde mental, qual é o seu recado? A nutrição, ela está ligada... na verdade, o nutricionista sozinho, ele não vai acabar com a obesidade no mundo. Ele vai precisar de outros profissionais para ajudar, como psicólogo, psiquiatra, né, os médicos, endocrinologistas. Então, eu acho que quando a pessoa passa por uma equipe multidisciplinar, vai tratar vários ângulos da obesidade, né? Então, assim, a pessoa tem que procurar, quando percebe que a coisa não está indo bem, que começou a engordar, já procura o profissional. Porque as mulheres, principalmente, se chegarem na menopausa já com obesidade, é muito difícil reverter isso depois. Porque o metabolismo já está muito lento. Então, assim, alimentação é tudo. Eu sempre falo isso para os pacientes. Você é o que você come. Já escutou essa frase? Demais. Então, assim, não tenha medo de nutricionista. O nutricionista não vai tirar o que você gosta. Procure um profissional para te ajudar a combinar melhor os alimentos, que isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Muito bem. E aonde a pessoa te encontra? Me fala qual é o seu Instagram. Espaço Serenitas, gente, né? Puxando sardinha pro meu lado, a gente tá falando disso. Olha, o Espaço Serenitas tem psicólogo, psiquiatra, endócrino, nutricionista. A gente consegue, mas a ideia de criar essa equipe multidisciplinar desse jeito, exatamente para entender que é uma doença muito difícil, multifacetada, e que uma abordagem única não vai dar conta. Eu, psiquiatra, sozinho não vou dar conta, você, nutricionista, sozinho não vai dar conta, a endócrino sozinha não vai dar conta. Se a gente não trabalhar juntos, amarrados, né? Essa é a mensagem. Sim, sozinho realmente não vai. Um profissional só, porque é uma doença muito complicada, multifatorial, né? Então precisa abordar de todos os ângulos essa doença para a gente acabar com ela. Então, você quer encontrar o Dr. Alessandro? Vai lá no Espaço Serenitas e depois eu vou passar o Instagram. Qual que é o seu Instagram? É Alessandro Nutricionista. Tá fácil. Underline Nutricionista. Aí, ó. Eu acho que é isso, preciso confirmar agora. A gente, na hora de escrever lá, a gente confirma direitinho. Tem que colocar, eu até... Alessandro Nutricionista ou Ale Nutricionista? Preciso confirmar lá. Então, queria agradecer você pela disponibilidade, por ter vindo bater esse papo conosco. Muito obrigado pela sua participação. Você trouxe informações que são relevantes, muito úteis e atuais, necessárias. Então, muito obrigado em nome do Espaço Serenitas e em nome dos pacientes também. Eu que agradeço o espaço por falar um pouco mais de nutrição e espero ter contribuído com um pouquinho. Com certeza você contribuiu bastante. A gente ainda tem muito detalhe para falar. Em outra oportunidade, se for possível, quero te chamar de novo. Claro, com certeza. certeza. Hora que possível, eu quero fazer você e a endócrino junto, que aí eu acho que vai ter um monte de pontos que ela observa, que às vezes eu não observo, mas ela observa. Sim. Isso que é o legal de ter pacientes trocados, né, no mesmo espaço. Porque, por exemplo, a endócrino escreve uma coisa no prontuário, eu leio, já me adianta algumas informações. Então, a equipe multidisciplinar, ela funciona bem porque ela sabe trocar informações, né? Exatamente. Cada um de nós vai ver um pedacinho desse quadro, né? E montar o quebra-cabeça para ajudar o paciente. Montar o quebra-cabeça, que é o desafio. Então, valeu, Alessandro. Muito obrigado. Eu que agradeço. E até uma próxima. Até mais.